Naquela tarde, meu corpo inteiro tremia quando entrei na sacristia. O padre me olhou com aqueles olhos fundos que pareciam ler minha alma. Fechou a porta atrás de nós e se aproximou. Senti seu hálito quente no meu pescoço, suas mãos grandes segurando meus ombros com firmeza. Foi quando sussurrei, com a voz quase sumindo. Atrás não. Por favor, padre. 50 anos se passaram e ainda acordo no meio da noite ouvindo minhas próprias palavras ecoando na escuridão. Atrás não. 3 sílabas simples que mudaram o rumo da minha vida para sempre. Vocês devem estar pensando 1000 coisas agora. O que aconteceu naquela sacristia? O que aquele homem de batina queria fazer comigo? Por que uma moça de 19 anos, cheia de fé e sonhos, precisou implorar daquele jeito? A verdade é que ninguém na minha família sabe dessa história. Nem meus filhos, nem meus netos. Guardei isso dentro de mim, como quem guarda uma ferida que nunca cicatriza direito. Daquelas que, de vez em quando, abre e sangra de novo, sem aviso. Mas hoje, com quase 70 anos nas costas e mais rugas do que consigo contar, decidi que é hora de falar. Não por mim. Esse trem já passou faz tempo. Mas por todas as outras que, como eu, um dia precisaram dizer não e não foram ouvidas. Tudo começou em 1972, numa cidadezinha do interior tão pequena que nem aparecia direito nos mapas. Eu tinha acabado de entrar para o convento, cheia daquela certeza que só os jovens têm. Queria servir a Deus, entregar minha vida para algo maior que eu mesma. Minha família chorou quando cortei os cabelos e vesti o hábito pela primeira vez. Diziam que eu era bonita demais para me esconder do mundo. Mas na minha cabeça, não estava me escondendo. Estava me encontrando. O padre Augusto chegou 2 meses depois de mim. Substituiu o velho padre Antônio, que tinha morrido dormindo depois de servir a paróquia por quase 40 anos. A diferença entre os dois não podia ser maior. Enquanto o padre Antônio era curvado, silencioso, com mãos que tremiam ao segurar o cálice, padre Augusto era alto, forte, com uma voz que fazia as paredes da igreja vibrarem quando pregava. As beatas da cidade logo caíram de amores por ele. Um santo homem, diziam, uma bênção para nossa comunidade. As noviças mais jovens cochichavam pelos cantos quando ele passava. Todas, menos eu. Desde o primeiro dia, algo nele me causava um frio na espinha que eu não sabia explicar. E foi assim, naquele fim de tarde de junho, que ele me chamou para ajudar na arrumação dos paramentos para a missa do dia seguinte. Na sacristia, sozinhos. O lugar onde eu precisei dizer aquelas palavras que mudariam tudo. Atrás não, por favor. O que aconteceu depois? Ah, isso é uma história que precisa ser contada devagar. Porque algumas verdades são como vinho amargo. Não dá para engolir de uma vez só. Nasci em Santa Rosa da Serra, um vilarejo tão pequeno no interior de Santa Catarina que nem nos mapas aparecia direito. Era 1953, tempo em que menina tinha 2 caminhos na vida: casar ou servir a Deus. E eu, desde pequena, sentia um chamado diferente. Enquanto minhas amigas sonhavam com vestido de noiva e filhos, eu sonhava com o silêncio do convento, com a paz de uma vida dedicada à oração. Minha mãe chorava escondido quando me via rezando o terço antes de dormir. Maria Aparecida é bonita demais para se esconder do mundo, dizia para meu pai. Como se beleza fosse impedimento para a fé. Como se meu rosto, que nem eu mesma achava grande coisa, valesse mais que minha alma. Aos 19 anos, contra a vontade da família inteira, entrei para o convento das Irmãs da Divina Providência. Lembro do dia como se fosse hoje. O cheiro de cera e incenso, o som dos cantos gregorianos ecoando nas paredes de pedra, o peso do véu quando foi colocado sobre minha cabeça. Senti uma paz tão grande, tão completa, como se finalmente tivesse chegado em casa. As primeiras semanas foram de adaptação. Acordar às 5 da manhã para as matinas, o silêncio obrigatório durante grande parte do dia, o trabalho nas hortas e na cozinha do convento. Minhas mãos, que nunca tinham feito trabalho pesado, logo ficaram calejadas.
Mas era uma dor boa, sabe? Uma dor que significava algo. O convento ficava a poucos metros da igreja matriz. Uma construção colonial, com paredes grossas que mantinham o interior fresco mesmo nos dias mais quentes. O altar era todo em madeira entalhada, com anjos barrocos de bochechas redondas e olhos amendoados. Cristo crucificado nos observava do alto, com uma expressão que oscilava entre dor e compreensão, dependendo de como a luz batia. Foi nessa igreja que conheci o Padre Antônio. Um senhor de quase 80 anos, curvado pelo tempo, com mãos que tremiam ao erguer o cálice durante a consagração. Ele tinha olhos bondosos e uma memória que falhava cada vez mais. Às vezes, no meio da missa, esquecia onde estava e precisava ser gentilmente lembrado pela irmã superiora. Todos amavam o Padre Antônio. Sua simplicidade, sua humildade genuína. Ele conhecia cada família da paróquia, visitava os doentes mesmo quando suas próprias pernas mal o sustentavam, ouvia confissões com infinita paciência. Um santo em vida, diziam as beatas da cidade, e talvez fosse mesmo. Na primeira semana de junho de 1972, Padre Antônio não apareceu para a missa matinal. Encontraram-no em sua cama, as mãos cruzadas sobre o peito, o terço entrelaçado nos dedos. Tinha partido durante o sono, sem sofrimento, diziam. Uma bela morte para uma bela vida. O funeral foi o maior que nossa cidadezinha já tinha visto. Gente de todas as partes veio se despedir. Eu chorei como se tivesse perdido um avô. De certa forma, era assim que o via. Um guia espiritual, um porto seguro em minha nova vida. Uma semana depois, chegou o novo pároco. Padre Augusto tinha 35 anos, voz forte que ecoava pelas paredes da igreja sem precisar de microfone, e um jeito de olhar que parecia enxergar através da gente. Alto, ombros largos, mãos grandes e firmes. Nada nele tremia, nada hesitava. Suas homilias eram como fogo, intensas, ardentes, cheias de paixão. As beatas da cidade logo se apaixonaram. Um sopro de renovação, diziam. Um homem de Deus moderno, atual. As noviças mais jovens cochichavam pelos cantos quando ele passava pelo claustro. Risinhos, olhares baixos, faces coradas. Até a Madre Superiora parecia encantada com o carisma do novo padre. Todas, menos eu. Desde o primeiro dia, desde o primeiro olhar, sentia algo estranho. Um desconforto que não sabia explicar. Como um calafrio que sobe pela espinha quando se está sozinho numa casa antiga. Não havia nada concreto, nada que eu pudesse apontar e dizer, é isto. Era uma intuição, um pressentimento. Algo nos olhos dele quando achava que ninguém estava observando. Um sorriso que não parecia chegar até a alma. Tentei afastar esses pensamentos. Afinal, quem era eu para julgar um homem consagrado a Deus? Uma simples noviça, inexperiente, talvez até orgulhosa demais. Pedi perdão em minhas orações. Flagelei-me por pensar mal de um sacerdote sem qualquer motivo aparente. E assim os dias foram passando. Padre Augusto se aproximava cada vez mais do convento. Começou a visitar diariamente, não apenas para as obrigações religiosas, mas para orientação espiritual, como dizia. Tinha sempre uma palavra nova, um ensinamento diferente. Falava da nova igreja, dos novos tempos, de uma espiritualidade mais livre, mais íntima. Até que um dia ele me chamou. Queria falar comigo em particular, na sacristia, após a missa da tarde. E foi ali, naquele lugar sagrado, que tudo começou a mudar. Foi ali que tive que dizer, com a voz trêmula e o coração disparado: atrás, não. Por favor. Mas isso é uma parte da história que ainda vai demorar um pouco para eu conseguir contar. Padre Augusto não demorou a mostrar interesse pelo convento. Logo na primeira semana após sua chegada, começou a aparecer não apenas para as obrigações religiosas, mas para o que chamava de visitas pastorais. Caminhava pelos corredores silenciosos, como se aquele espaço também lhe pertencesse. Conversava com as noviças mais jovens, sempre com um sorriso que eu não conseguia decifrar. Uma manhã de quinta-feira, estava eu arrumando as flores do altar quando o senti antes mesmo de vê-lo. Um arrepio subiu pela minha espinha.
Meus dedos congelaram segurando um lírio branco. Me virei e lá estava ele, parado na entrada da nave, me observando. Irmã Maria Aparecida, disse, a voz ecoando pela igreja vazia. Que bom encontrá-la sozinha. Abaixei os olhos, como nos ensinavam a fazer diante de um sacerdote. Bom dia, Padre Augusto. Ele se aproximou com passos lentos, deliberados. Suas botas faziam um som ritmado contra o piso de pedra que parecia marcar cada batida do meu coração acelerado. Tenho observado você, continuou, agora tão perto que podia sentir o cheiro da água de colônia que usava, algo com notas de sândalo e almíscar, forte demais para um padre. Você é diferente das outras. Continuei de cabeça baixa, mas senti seu olhar me percorrendo, como se pudesse ver através do hábito grosso que cobria meu corpo dos ombros aos tornozelos. Diferente como, padre? Perguntei, a voz mais fraca do que pretendia. Você tem uma luz especial, respondeu, estendendo a mão para tocar meu queixo, forçando-me a olhar para ele. Uma sensibilidade que as outras não têm. Deus marca alguns de seus filhos de maneira única, sabia? Senti meu rosto queimar sob seu toque. Nunca um homem havia me tocado assim, nem mesmo meu pai. Na vida religiosa que escolhi, o contato físico era raro e sempre formal. O senhor é muito gentil, respondi, dando um passo para trás, voltando minha atenção para as flores. Mas ele não captou, ou fingiu não captar, meu desconforto. Nos dias que se seguiram, passou a me procurar com frequência. Me chamava para conversas espirituais em seu escritório na casa paroquial. No início, falava de teologia, dos santos, da história da igreja. Depois, começou a introduzir temas mais pessoais. Você já sentiu o chamado da carne, Irmã Maria Aparecida? Perguntou certa vez, enquanto estávamos sentados em sua sala, um crucifixo enorme observando-nos da parede atrás de sua escrivaninha. A pergunta me pegou de surpresa, fez meu estômago dar um nó. Como assim, padre? Ele sorriu, aquele sorriso que não chegava aos olhos. A tentação. Todos nós sentimos. Até Jesus foi tentado no deserto. Não há vergonha nisso. Fiquei em silêncio, as mãos apertando o terço no bolso do hábito. O importante é como lidamos com isso, continuou, inclinando-se para a frente na cadeira. Alguns reprimem, outros sublimam, transformam essa energia em algo mais elevado. É disso que quero falar com você. Comecei a notar padrões. Ele sempre fechava a porta quando estávamos sozinhos. Sempre encontrava uma maneira de aproximar nossa conversa de temas como entrega espiritual, rendição completa, abandono nas mãos de Deus. E cada vez mais, seus olhos demoravam-se em mim de uma forma que me fazia querer desaparecer. Você tem o dom da entrega, Maria Aparecida, disse-me uma tarde, usando meu nome sem o título religioso pela primeira vez. Posso ver isso em você. Uma alma que anseia por se fundir completamente com o divino. Suas palavras soavam sagradas, mas havia algo nas entrelinhas que me causava repulsa, como água limpa onde se percebe, ao olhar com atenção, uma fina camada de óleo na superfície. A verdadeira união com Deus passa pelo corpo, explicou numa dessas conversas. Os grandes místicos sabiam disso. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Eles descreveram experiências que beiram o êxtase físico. Enquanto falava, dava voltas ao meu redor, sempre se movendo, como um predador cercando sua presa. Eu permanecia sentada, rígida, o olhar fixo na cruz à minha frente. Não entendo bem o que o senhor quer dizer, padre, respondi, a garganta seca. Ele parou atrás de mim, suas mãos pousando sobre meus ombros. Um toque que deveria ser pastoral, mas que enviou ondas de alarme por todo o meu corpo. Quero ajudá-la a experimentar Deus de uma forma mais profunda, sussurrou, inclinando-se até que pude sentir sua respiração na minha nuca. Há exercícios espirituais que poucos conhecem, práticas antigas que nos aproximam do divino. Levantei-me bruscamente, afastando-me dele. Preciso voltar ao convento, padre. A Madre Superiora está me esperando para o terço. Era mentira, mas ele não precisava saber. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras dele, o toque, o olhar,
Tudo girava em minha mente como um carrossel enlouquecido. Pela primeira vez desde que entrara no convento, questionei minha decisão. Não minha vocação, disso eu ainda tinha certeza, mas minha presença naquele lugar específico sob a influência daquele homem. Nas semanas seguintes, tentei evitá-lo sem ser óbvia. Inventava tarefas, ficava sempre perto de outras irmãs, nunca sozinha, mas era difícil. Ele era persistente, inteligente, sabia criar situações onde acabávamos isolados, mesmo que por poucos minutos. E então começaram os sonhos. Sonhos tão vívidos que acordava com o coração disparado, o corpo coberto de suor, a boca seca como se tivesse gritado por horas. Sonhos que não consigo descrever sem que meu rosto queime de vergonha mesmo agora, tantos anos depois. Sonhos onde ele vinha até mim na escuridão e... Mas isso é algo que prefiro guardar comigo. Algumas coisas são pesadas demais para compartilhar, mesmo depois de tanto tempo. O que posso dizer é que em todos esses sonhos eu sempre acordava no momento em que conseguia dizer: "Atrás não, por favor", como se essas palavras fossem um talismã, uma oração, uma proteção contra algo que meu corpo sabia ser perigoso, mesmo que minha mente inocente ainda não compreendesse completamente. Os sonhos começaram a ficar mais intensos com o passar das semanas. Não eram sonhos comuns, daqueles que a gente esquece assim que o sol nasce. Eram como visões, tão reais que eu acordava confusa, sem saber o que tinha acontecido de verdade e o que era fruto da minha mente adormecida. Sempre começava da mesma forma. Eu estava sozinha na igreja, rezando diante do altar. O silêncio era absoluto. Nem mesmo o ranger habitual da madeira antiga ou o farfalhar das folhas lá fora. Apenas eu e o crucifixo à minha frente, banhado pela luz colorida que atravessava os vitrais. De repente, senti uma presença atrás de mim. Não precisava me virar para saber quem era. Aquele perfume forte de sândalo e almíscar, a respiração pesada, a sensação de ser observada como um cordeiro diante do lobo. Maria Aparecida, ele chamava, a voz ecoando pelas paredes de pedra. "Venha, tenho algo para lhe mostrar." Eu me levantava como se puxada por cordas invisíveis. Meu corpo obedecia, mesmo que minha mente gritasse para ficar onde estava. Ele estendia a mão, sorria aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. "Onde vamos, padre?" eu perguntava, a voz quase sumindo. "Para os fundos da igreja", respondia. "Há um lugar especial lá. Um lugar onde podemos estar mais próximos de Deus." Em alguns sonhos, ele me levava por um corredor que eu nunca tinha visto na igreja real. Um corredor que ficava cada vez mais estreito e escuro à medida que avançávamos. Em outros, era uma escada em espiral que descia, 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 como se estivéssemos indo para as profundezas da terra. O que mais me assustava era o modo como a luz ia diminuindo, como se cada passo nos afastasse não apenas do altar, mas da própria presença divina, do bem, da proteção, da santidade. Em um dos sonhos, talvez o mais perturbador, ele parou diante de uma porta de madeira antiga, marcada por símbolos que eu não reconhecia. Não eram cruzes ou imagens sagradas. Eram desenhos estranhos, quase pagãos, que faziam meu sangue gelar. "Aqui", disse ele, a mão na maçaneta, "aqui você vai conhecer uma nova forma de devoção." Quando a porta começou a se abrir, vi apenas escuridão do outro lado. Uma escuridão viva, pulsante, que parecia respirar. E ouvi sons. Sons que não consigo descrever sem que minhas mãos tremam ao lembrar. Foi então que encontrei minha voz. As palavras saíram de mim como se fossem arrancadas do fundo da alma. "Atrás? Não. Por favor." Nesse instante, sempre acordava. De um salto, como se tivesse caído de uma grande altura. O coração batendo tão forte que doía no peito, a camisola encharcada de suor, o terço apertado entre os dedos com tanta força que deixava marcas na palma da mão. Comecei a ter medo de dormir. Fazia de tudo para ficar acordada. Rezava o terço completo várias vezes, lia as escrituras até que as letras embaralhassem diante dos meus olhos cansados, chegava a beliscar os braços quando sentia as pálpebras pesando, mas o cansaço sempre vencia.
E os sonhos voltavam, cada vez mais intensos, cada vez mais assustadores. Uma noite, lembro que era véspera de São João, pois ouvíamos ao longe os fogos da festa na cidade. Tive um sonho diferente. Nele, o padre não me levava para os fundos da igreja. Em vez disso, aproximava-se por trás enquanto eu estava ajoelhada em oração. Sentia suas mãos em meus ombros, descendo lentamente pelos braços, sua respiração em minha nuca. Deus escolheu você, sussurrava em meu ouvido, para uma missão especial, uma entrega completa. Então ele se inclinava ainda mais perto e dizia algo que fazia meu corpo inteiro gelar, palavras que prefiro não repetir. E eu sentia suas mãos deslizando para minha cintura, me puxando para trás, contra ele. Não resista, murmurava. Isso também é sagrado, à sua maneira. Novamente, as palavras vieram à minha boca, quase contra minha vontade. Atrás, não. Por favor. Acordei chorando. Não o choro convulsivo e desesperado dos outros sonhos, mas um choro silencioso, de lágrimas que escorriam sem parar. Porque pela primeira vez, entendi. Entendi o que aqueles sonhos estavam me dizendo. O que meu espírito já sabia, mesmo que minha mente inocente ainda relutasse em aceitar. Na manhã seguinte, durante o café, irmã Luísa, que dormia na cela ao lado da minha, perguntou se eu estava doente. Você gritou durante a noite, disse ela preocupada. Parecia assustada. Senti o rosto queimar de vergonha. Foi só um pesadelo, respondi, sem conseguir encará-la. Você dizia não várias vezes, insistiu ela. E mencionou o padre. Outras noviças na mesa pararam de comer, seus olhares se voltando para mim. Senti um nó na garganta, as mãos começaram a tremer. Eu não me lembro, menti, levantando-me apressada. Com licença, preciso ir à capela. Corri pelos corredores do convento, sem rumo certo. Acabei no pequeno jardim interno, onde cultivávamos ervas medicinais e algumas flores para o altar. Sentei-me num banco de pedra, tentando acalmar a respiração. O que estava acontecendo comigo? Seriam aqueles sonhos apenas manifestações de uma mente perturbada? Ou eram avisos? Sinais divinos para me alertar sobre algo que meu coração já suspeitava? Lembrei-me do que minha avó sempre dizia. Ela que tinha um pé na religião católica e outro nas crenças antigas que trouxera da roça. Sonho ruim que se repete é recado do céu, minha filha. Ou é coisa que já aconteceu e ficou presa na alma, ou é coisa que vai acontecer e o anjo da guarda está tentando avisar. Fiquei ali por horas, debatendo-me entre a dúvida e o medo. Entre a fé inabalável que sempre tive e a crescente certeza de que havia algo profundamente errado com o padre Augusto. Algo que ia além das conversas inapropriadas, dos olhares demorados, dos toques acidentais. Algo que me fazia acordar todas as noites com as mesmas palavras nos lábios. Atrás não, por favor. Eu não sabia ainda, mas em poucos dias teria que dizer essas exatas palavras na vida real. E o que aconteceria depois mudaria meu destino para sempre. Na manhã seguinte, aquele sonho particularmente perturbador, acordei com uma sensação estranha no peito, um peso, como se alguém tivesse colocado uma pedra sobre meu coração durante a noite. O dia amanheceu cinzento, com uma neblina baixa que cobria o convento e a igreja como um manto fantasmagórico. Era uma quarta-feira, lembro bem. Dia de São Mateus no calendário litúrgico. Levantei-me antes mesmo da sineta tocar. Já não conseguia mais dormir direito. Fiz minhas orações matinais ajoelhada ao lado da cama estreita, pedindo a Deus que me desse discernimento, que afastasse aqueles sonhos, que me mostrasse se eram apenas fantasias de uma mente perturbada ou avisos que eu deveria levar a sério. Durante o café da manhã no refeitório, não consegui comer nada. O mingau de aveia, normalmente meu preferido, parecia cola em minha boca. As outras noviças conversavam em sussurros, lançando-me olhares curiosos de vez em quando. Provavelmente ainda comentavam sobre meus gritos noturnos, sobre as palavras que havia dito durante o pesadelo. Foi quando a irmã Gertrudes, a mais velha do convento, entrou no refeitório. Ela raramente aparecia para as refeições. Preferia comer sozinha em sua cela. Mas naquele dia,
veio diretamente até mim, seus passos arrastados ecoando no silêncio súbito que se fez. Maria Aparecida, disse ela, a voz trêmula pela idade, o padre Augusto quer vê-la na igreja. Agora. Senti o sangue gelar nas veias. O que ele quer, irmã? A velha freira deu de ombros. Não disse, só pediu que fosse com urgência. Levantei-me, as pernas bambas. Todas as conversas tinham cessado, todos os olhares estavam em mim. Senti como se estivesse caminhando para minha própria execução. O caminho do convento até a igreja nunca me pareceu tão longo. Cada passo era um esforço imenso. A neblina tinha engrossado, mal conseguia ver o caminho à minha frente. O silêncio era absoluto, nem mesmo os pássaros cantavam naquela manhã. Quando entrei na igreja, não vi ninguém. O lugar estava vazio, banhado apenas pela luz fraca que entrava pelas janelas altas. As velas do altar estavam acesas, tremeluzindo na penumbra. Padre Augusto? Chamei, minha voz ecoando pelas paredes de pedra. Nenhuma resposta. Caminhei até o altar, me ajoelhei, fiz o sinal da cruz. Talvez ele estivesse na sacristia, ou talvez irmã Gertrudes tivesse entendido errado. Talvez Maria Aparecida. A voz veio de trás de mim, fazendo-me saltar. Virei-me rapidamente. Lá estava ele, parado na entrada lateral da igreja, aquela que levava para os fundos do terreno. Usava a batina preta habitual, mas sem a gola clerical. Seu cabelo, normalmente bem penteado, estava desalinhado, como se tivesse passado as mãos por ele várias vezes. Padre, respondi, levantando-me. A irmã Gertrudes disse que o senhor queria me ver. Ele sorriu, aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Sim, minha filha, preciso de sua ajuda. Não me movi. Que tipo de ajuda, padre? Ele fez um gesto com a mão, indicando que eu deveria segui-lo. Venha comigo, preciso lhe mostrar algo. Meu coração começou a bater tão forte que achei que ele poderia ouvir. Era exatamente como no sonho. As mesmas palavras, o mesmo gesto. Onde vamos? Perguntei, a boca seca. Para os fundos da igreja, respondeu ele, virando-se para a porta lateral. Há um lugar especial lá, um lugar onde podemos estar mais próximos de Deus. Senti meu corpo inteiro gelar. As palavras exatas do meu sonho. Palavra por palavra, como se o pesadelo tivesse vazado para a realidade. É uma capela antiga, continuou ele, sem perceber meu estado. Poucos conhecem. Fica atrás da igreja principal, escondida entre as árvores. Descobri ontem, explorando o terreno. Tem uma imagem muito especial lá. Uma Nossa Senhora das Dores que parece chorar lágrimas de verdade. Ele estendeu a mão para mim, exatamente como no sonho. Venha, quero lhe mostrar. Quero que façamos uma oração especial lá. Só nós dois. Meus pés pareciam pregados no chão. Não conseguia me mover, nem para frente, nem para trás. O que foi, Maria Aparecida? Perguntou ele, franzindo a testa. Está se sentindo mal? Atrás! Comecei, a voz quase sumindo. Então, como se uma força maior falasse através de mim, as palavras saíram. Atrás não, por favor. O rosto dele mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão que não consegui decifrar. Raiva? Surpresa? Decepção? O que disse? Perguntou, a voz mais dura. Eu disse, atrás não, repeti, agora com mais firmeza. Por favor, padre, não posso ir. Ele deu um passo em minha direção, os olhos fixos nos meus. Por que não? Não tinha uma resposta racional. Como explicar que tinha sonhado com este exato momento? Que nos meus sonhos algo terrível acontecia quando eu o seguia? Que meu corpo inteiro gritava perigo quando pensava em ir com ele para aquele lugar escondido? Eu não me sinto bem. Menti. Estou enjoada. Acho que preciso voltar para o convento. Ele estreitou os olhos, estudando-me como se pudesse ler meus pensamentos. Então, lentamente, seu rosto relaxou em um sorriso que me causou mais medo do que conforto. Entendo, disse, sua voz suave demais. Outro dia, então, quando estiver se sentindo melhor. Assenti, incapaz de falar mais.
Fiz uma pequena reverência e comecei a recuar em direção à porta principal da igreja, sem tirar os olhos dele. Não queria virar as costas. Não queria ficar vulnerável nem por um segundo. Quando alcancei a porta, corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Corri pela neblina, pelo caminho de pedras, de volta ao convento, ao único lugar onde me sentia segura. Só parei quando cheguei ao meu quarto, fechando a porta atrás de mim e caindo de joelhos ao lado da cama. Meu corpo inteiro tremia, não conseguia controlar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu percebesse. Naquele momento, não sabia se tinha acabado de salvar minha vida ou se tinha rejeitado uma experiência espiritual genuína por causa de sonhos tolas. Não sabia se tinha insultado um homem de Deus ou escapado de algo terrível. Só sabia que tinha dito as palavras que me assombravam há semanas. Atrás não, por favor. E que de alguma forma essas palavras tinham mudado tudo. Passei o resto daquele dia em minha cela, rezando sem parar, tentando acalmar meu coração. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do Padre Augusto mudando quando recusei seu convite. Aquela expressão, meio de raiva, meio de surpresa, como se ninguém jamais tivesse lhe dito não antes. A noite caiu cedo, trazendo consigo uma tempestade feroz. Algo raro naquela época do ano. Os relâmpagos iluminavam meu pequeno quarto a cada poucos segundos, seguidos pelo estrondo dos trovões que faziam as paredes do convento tremerem. A chuva caía em torrentes, batendo contra a janela como se quisesse entrar à força. Não consegui dormir. Fiquei sentada na beirada da cama, abraçada ao terço, os olhos fixos no crucifixo pendurado na parede oposta. Pedia a Deus que me mostrasse se tinha feito a coisa certa, se aqueles sonhos eram mesmo avisos ou apenas manifestações de um medo irracional. Por volta da meia-noite, quando a tempestade estava no auge, ouvimos o sino da igreja tocar. Não o badalar ritmado que chamava para a missa, mas um repicar frenético, desesperado. Alguém estava tocando o sino de emergência. Corri para o corredor, onde já se juntavam outras noviças, todas em camisolas brancas, rostos pálidos de medo. — O que está acontecendo? Perguntou irmã Luísa, segurando meu braço com força. Antes que pudesse responder, a Madre Superiora apareceu, amarrando um xale sobre a camisola. — Fiquem todas aqui, ordenou. Vou ver o que está acontecendo. Mas não obedecemos, claro. Assim que ela saiu, seguimos atrás, um grupo de mulheres de branco movendo-se como fantasmas pela noite tempestuosa. A chuva nos encharcou em segundos. O vento gelado cortava nossa pele, mas continuamos. Quando chegamos perto da igreja, vimos. E o que vimos jamais esquecerei, por mais anos que viva. A parte de trás da igreja, aquela onde ficava a pequena capela que o Padre Augusto queria me mostrar, tinha desabado completamente. Pedras centenárias espalhadas pelo chão como brinquedos de criança, vigas de madeira partidas como palitos, uma nuvem de poeira misturada à chuva, formando uma espécie de névoa fantasmagórica sobre os escombros. E o sino? Quem o tocava daquele jeito frenético? Era o próprio Padre Augusto. Estava coberto de poeira, a batina rasgada em vários lugares, um corte na testa que sangrava abundantemente, misturando-se à chuva que escorria por seu rosto. Graças a Deus, gritava ele, puxando a corda do sino com força, como se sua vida dependesse disso. Quando nos viu, largou a corda e veio cambaleando em nossa direção. Aconteceu um milagre, disse, a voz entrecortada pela respiração ofegante. Um verdadeiro milagre. A Madre Superiora o amparou, ajudando-o a sentar-se nos degraus da entrada principal da igreja, protegido da chuva pelo beiral. — O que houve, padre? Perguntou ela, tirando um lenço do bolso para limpar o sangue de seu rosto. — Eu estava lá, disse ele, apontando para os escombros. Na capela antiga, atrás da igreja. Estava rezando quando ouvi um barulho, como um gemido das próprias paredes. Saí correndo e segundos depois, tudo veio abaixo. Um calafrio percorreu minha espinha. Se eu tivesse aceitado seu convite, se tivesse ido com ele até aquela capela... — Tinha alguém mais lá? Perguntou a madre, preocupada. Ele balançou a cabeça. — Não, graças a Deus. Ia levar uma das noviças comigo hoje mais cedo, mas ela...
Sua voz falhou, e então, pela primeira vez desde que o conheci, seus olhos encontraram os meus com algo que parecia genuíno. Ela recusou. Graças a Deus, ela recusou. Senti minhas pernas fraquejarem. Teria caído se Irmã Luísa não estivesse segurando meu braço. A senhora está bem? Sussurrou ela em meu ouvido. Está branca como cera. Não consegui responder. Meus olhos estavam fixos nos escombros, na destruição completa do lugar onde eu poderia estar, se não fosse pelos sonhos, se não fosse por aquelas palavras que tinham saído de minha boca como se outra pessoa as tivesse dito através de mim. Atrás, não. Por favor. Nas horas que se seguiram, a confusão tomou conta do convento e da igreja. Homens da cidade vieram ajudar, trazendo cordas e ferramentas, verificando se havia mais alguém sob os escombros. Não havia, avaliando o dano estrutural ao resto da igreja. Descobriu-se que a capela antiga tinha sido construída sobre um terreno instável. As chuvas fortes dos últimos dias, culminando na tempestade daquela noite, tinham encharcado o solo, provocando o colapso. Mais tarde, engenheiros confirmariam que a estrutura já estava comprometida há anos, com rachaduras que ninguém notara, sustentada mais por milagre que por técnica. Na manhã seguinte, quando a tempestade finalmente passou, observei de longe enquanto o padre Augusto falava com os homens que trabalhavam na limpeza dos escombros. Seu rosto estava diferente. A arrogância, a confiança excessiva tinham desaparecido, substituídas por uma expressão que parecia quase humilde. Ele percebeu meu olhar e veio em minha direção. Instintivamente, dei um passo para trás. Irmã Maria Aparecida, disse ele, a voz baixa, como se falasse mais para si mesmo que para mim. A senhora salvou minha vida. Eu? Perguntei confusa. Como? Se tivesse aceitado meu convite, eu teria ido mais cedo à capela. Teríamos estado lá juntos quando... Ele não terminou a frase, não precisava. Ambos sabíamos o que teria acontecido. A capela era pequena, o desabamento foi súbito e completo. Não haveria sobreviventes se alguém estivesse lá dentro quando as paredes vieram abaixo. Como soube? Perguntou ele, olhando-me com uma mistura de medo e reverência. Como soube que não devia ir? Abri a boca para responder, mas as palavras não saíram. Como explicar os sonhos? Como explicar a sensação de presságio, o aviso silencioso que meu coração havia recebido? Não sei, respondi finalmente. Só senti. Ele assentiu lentamente, como se entendesse algo profundo demais para ser colocado em palavras. Deus fala de maneiras misteriosas, disse ele fazendo o sinal da cruz. A senhora tem um dom, irmã, um dom precioso. Virou-se e afastou-se, deixando-me ali, olhando para os escombros do que poderia ter sido meu túmulo. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi sem sonhos. Um sono profundo, tranquilo, como se um peso enorme tivesse sido retirado de minha alma. As palavras que me assombravam. Atrás, não. Por favor. Finalmente faziam sentido. Não eram um aviso contra o padre em si, mas contra o lugar. Contra a morte que me esperava naquela capela condenada. Ou talvez fossem as duas coisas. Talvez o aviso fosse mais complexo do que eu jamais entenderia completamente. Talvez Deus, em sua infinita sabedoria, tivesse encontrado uma maneira de proteger a todos nós, até mesmo o padre Augusto, que depois daquele dia nunca mais foi o mesmo. Nos dias que se seguiram ao desabamento, um silêncio estranho tomou conta do convento. Não era apenas o silêncio habitual de nossas rotinas religiosas, mas algo mais profundo. Como se todos estivéssemos processando o que tinha acontecido, o que poderia ter acontecido, as vidas que poderiam ter sido perdidas. A história do milagre, pois foi assim que chamaram, espalhou-se rapidamente pela cidade, como o padre Augusto tinha escapado por segundos da morte certa, como a estrutura centenária tinha desabado completamente, sem chance de sobrevivência para quem estivesse dentro. Como a tempestade daquela noite tinha sido a mais forte em décadas, quase como se forças da natureza tivessem sido enviadas para expor a fragilidade escondida daquelas paredes. Mas havia outra história que poucos conheciam. A minha história.
A história dos sonhos que me atormentaram por semanas, das palavras que saíram da minha boca, recusando o convite do padre para ir àquela capela. A história de como, sem saber, tinha evitado não apenas minha própria morte, mas também a dele. A Madre Superiora me chamou ao seu escritório 3 dias depois. Irmã Maria Aparecida, disse ela, as mãos cruzadas sobre a mesa de madeira escura, o rosário entrelaçado entre os dedos. O padre Augusto me contou que você recusou ir com ele à capela no dia do desabamento. Baixei os olhos, como sempre fazia quando estava nervosa. Sim, madre. Ele disse que você usou palavras específicas. Atrás não, por favor. É verdade? Senti o rosto queimar. Sim, madre. Ela ficou em silêncio por um momento, observando-me com seus olhos sábios que pareciam penetrar até minha alma. Irmã Luísa me contou que você tem tido pesadelos, que grita essas mesmas palavras durante o sono. Não era uma pergunta, mas mesmo assim, assenti. Por que não me contou sobre esses sonhos? Como explicar? Como colocar em palavras aquele sentimento obscuro, aquela certeza visceral de que algo terrível aconteceria se eu seguisse o padre para aquela capela? Eu não sabia o que significavam, madre. Achei que talvez fosse apenas minha imaginação, ou pior, uma tentação, um pensamento ruim contra um homem de Deus. Ela suspirou, um som suave que parecia carregar o peso de muitos anos, de muitos segredos ouvidos em confissão. A Igreja reconhece que Deus pode falar através de sonhos, Maria Aparecida. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Ergui o olhar, surpresa com suas palavras. Esperava uma repreensão, talvez até uma punição por minha presunção. Não uma validação bíblica para o que tinha acontecido. A senhora acredita então que meus sonhos, que eram um aviso de Deus? Ela não respondeu diretamente. Em vez disso, abriu uma gaveta e tirou um pequeno livro encadernado em couro. Abriu-o em uma página marcada e começou a ler. Santa Teresa de Ávila escreveu: há certas almas a quem Deus concede o dom da premonição, não para que se vangloriem, mas para que possam servir como instrumentos de sua vontade, protegendo aqueles que precisam ser protegidos, guiando aqueles que precisam ser guiados. Fechou o livro e olhou diretamente para mim. Você salvou 2 vidas naquele dia, Maria Aparecida, a sua e a do Padre Augusto. Não importa se foi através de sonhos proféticos ou intuição espiritual. O que importa é que você escutou a voz que falava em seu coração. As lágrimas que tinha segurado por dias finalmente vieram, escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de alívio, de reconhecimento, de gratidão por ter sido ouvida, por ter sido compreendida. Nos dias que se seguiram, retirei-me para um período de reflexão mais profunda. A Madre Superiora me dispensou de muitas das tarefas cotidianas, permitindo que eu passasse mais tempo na capela do convento. Não a igreja, que ainda estava parcialmente interditada para avaliação estrutural. Sentada sozinha naquele espaço sagrado, revi os eventos dos últimos meses. Os sonhos, o desconforto que sentia na presença do Padre Augusto, a frase que se repetia em minha mente. Atrás não. Por favor, questionei-me sobre o significado daquilo tudo. Teria sido apenas um aviso sobre o perigo físico da estrutura prestes a desabar? Ou havia algo mais, algo relacionado ao próprio padre, a maneira como ele se comportava, as intenções que poderia ter? Nunca saberia com certeza. E talvez não precisasse saber. Talvez o mistério fosse parte da mensagem. Que devemos confiar em nossos instintos mais profundos, naquela voz pequena e quieta que às vezes fala em nossos corações, mesmo quando a razão não consegue explicar. E se eu tivesse ignorado aquela voz? Se tivesse seguido o padre, por obediência, por respeito à sua posição, por medo de parecer rude ou rebelde? Essa pergunta me assombrava mais que qualquer outra.
Fechava os olhos e via, com clareza assustadora, o teto da capela desabando sobre nós. As vigas centenárias esmagando-nos como se fôssemos insetos. A poeira preenchendo nossos pulmões, sufocando-nos antes mesmo que as pedras pudessem nos esmagar. Uma morte terrível. Uma morte que poderia ter sido evitada apenas por 3 palavras. Atrás não. Por favor. Em minhas orações, agradeci repetidamente. A Deus, aos anjos, aos santos, a quem quer que tivesse enviado aqueles sonhos, aquele aviso. Agradeci pela intuição que me fez recusar o convite do padre. Agradeci até pelo medo que senti, pois foi esse medo que me salvou. O padre Augusto também mudou após o incidente. A arrogância desapareceu, substituída por uma humildade genuína que nunca tinha demonstrado antes. Suas homilias tornaram-se mais reflexivas, menos teatrais. Falava frequentemente sobre como Deus pode usar qualquer pessoa como instrumento de sua vontade, até mesmo uma jovem noviça. Nunca mais tivemos nossas conversas espirituais particulares. Nunca mais me chamou para lugares isolados. Mantinha uma distância respeitosa, quase reverente, como se temesse que eu pudesse ler seus pensamentos mais íntimos. Talvez pudesse. Talvez aquele dom, aquela sensibilidade que a Madre Superiora tinha reconhecido em mim, se estendesse além de sonhos proféticos. Talvez eu pudesse realmente sentir as intenções das pessoas, os perigos ocultos, as ameaças invisíveis aos olhos comuns. Ou talvez tudo fosse mais simples. Talvez eu fosse apenas uma jovem agraciada com um sonho na hora certa, um aviso que salvou vidas. Um instrumento momentâneo nas mãos de Deus, nada mais. De qualquer forma, nunca mais fui a mesma depois daquele dia. A fé que antes era simples, quase infantil, tornou-se mais profunda, mais complexa. Aprendi que a voz de Deus nem sempre vem em trovões e relâmpagos, como para Moisés. Às vezes vem em sonhos confusos, em arrepios na espinha, em palavras que saem de nossa boca quase sem percebermos. E aprendi, acima de tudo, a confiar nessa voz. A ouvir meu coração, mesmo quando ele sussurra coisas que minha mente não compreende completamente. 3 semanas após o desabamento, quando a poeira, literal e figurativa, começou a assentar, os rumores começaram a circular pela pequena cidade. Primeiro em sussurros, depois mais abertamente, em pequenos grupos após a missa dominical, nas filas da mercearia, no salão da Dona Lourdes, onde as senhoras iam fazer permanente nos cabelos. Rumores sobre o padre Augusto, sobre a capela, sobre o que realmente havia acontecido naquela noite de tempestade. Estava na horta do convento, colhendo tomates para o almoço, quando ouvi pela primeira vez. Irmã Conceição e Irmã Bernadette conversavam em voz baixa, sem perceberem minha presença atrás da fileira alta de tomateiros. Dizem que não foi a primeira vez, comentava a Irmã Conceição, inclinando-se para mais perto da outra, que ele já tinha levado outras moças lá. Para a capela? Perguntou Irmã Bernadette, surpresa. Sim, jovens da cidade. Dizia que queria mostrar uma imagem milagrosa, ou algo assim. Fiquei paralisada, o tomate que acabara de colher esquecido em minha mão, o coração acelerando no peito. E o que acontecia lá? A voz de Irmã Bernadette baixou ainda mais, quase inaudível. Irmã Conceição deu de ombros. Ninguém sabe ao certo, elas não falam. Ou talvez não haja nada para falar. Talvez sejam só boatos. Mas aquela capela já estava condenada há anos, não é? O velho sacristão disse que o padre Antônio nunca permitia que ninguém entrasse lá. Dizia que o chão estava cedendo. Exatamente. Por isso é tão estranho que o padre Augusto estivesse lá. E mais estranho ainda que quisesse levar alguém junto, principalmente uma das noviças. Deixei cair o tomate. O som macio da fruta atingindo o solo chamou a atenção das 2 freiras, que se viraram, surpresas e envergonhadas por terem sido ouvidas. Maria Aparecida! Exclamou Irmã Conceição. Não vimos você aí. Abaixei-me para recolher o tomate, usando o movimento para esconder meu rosto perturbado. Acabei de chegar, menti. Estou colhendo para o almoço.
Elas trocaram olhares desconfortáveis e logo se retiraram, murmurando desculpas. Mas as palavras delas ficaram comigo pelo resto do dia, pelo resto da semana, junto com as perguntas que não me deixavam. Outras moças? O padre Augusto tinha levado outras para aquela capela perigosa? E para quê? Por quê? Dias depois, estava ajudando na distribuição de cestas básicas para os mais pobres, uma atividade mensal do convento, quando uma jovem se aproximou de mim. Devia ter uns 17 anos, olhos castanhos grandes e assustados, cabelos presos em uma trança desajeitada. A senhora é a irmã Maria Aparecida? Perguntou timidamente. Sim, respondi, entregando-lhe uma das cestas. Em que posso ajudar? Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém nos observava e abaixou a voz. É verdade que a senhora... que teve um sonho? Sobre a capela que desabou? Senti um arrepio percorrer minha espinha. Quem lhe disse isso? Todo mundo está falando. Dizem que a senhora sabia, que foi por isso que não foi com o padre até lá. Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Meus sonhos, meu pressentimento, tudo isso deveria ter ficado entre mim, a Madre Superiora e Deus. Como tinha se espalhado? Por favor, insistiu a jovem, seus olhos agora brilhando com lágrimas contidas. Preciso saber. Havia algo em seu olhar, uma súplica silenciosa que ia além da simples curiosidade. Uma dor, um medo que reconheci imediatamente. Sim, admiti finalmente. Tive sonhos que me avisavam para não ir à capela. Ela fechou os olhos por um momento, como se absorvesse minhas palavras. Quando os abriu novamente, vi alívio misturado com uma tristeza profunda. Ele me convidou uma vez, disse ela, tão baixo que tive que me inclinar para ouvir. Disse que queria me mostrar uma imagem milagrosa. Uma Nossa Senhora que chorava lágrimas de verdade. Meu coração acelerou. As mesmas palavras, o mesmo convite. Você foi? Perguntei, temendo a resposta. Ela negou com a cabeça. Não, tive medo. Não sei porquê, mas algo dentro de mim dizia que não era certo, que havia algo errado. Então, inventei uma desculpa. Disse que minha mãe estava me esperando em casa. Soltei a respiração que nem percebi que estava segurando. Fez bem em ouvir seu coração. Mas não fui a única, continuou ela. Outras meninas. Algumas foram. E o que aconteceu? Perguntei, sem conseguir conter minha curiosidade. Ela deu de ombros. Não sei, elas não falam sobre isso, mas depois nunca mais voltavam à igreja. E quando viam o padre na rua, atravessavam para o outro lado. Uma sensação gelada percorreu meu corpo. O que significava aquilo? O que realmente estava acontecendo naquela capela antes do desabamento? Por que está me contando isso agora? Perguntei. Porque quando soube dos seus sonhos, do seu pressentimento, senti que não estava louca. Que aquele medo que senti, aquela voz dentro de mim que dizia, não vá, não era só imaginação, era algo real, algo divino talvez. Assenti, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Aquela sensação de validação, de saber que não estava sozinha em seus medos, em suas intuições. Obrigada por confiar em mim, disse, colocando uma mão em seu ombro. E saiba que fez a coisa certa ao ouvir seu coração. Às vezes, Deus fala conosco das maneiras mais inesperadas. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, e se afastou com sua cesta de alimentos. Fiquei ali, observando-a partir, 1000 pensamentos rodando em minha mente. Nos meses que se seguiram, soube de outras histórias semelhantes. Outras jovens que tinham sido convidadas para a capela misteriosa. Algumas que tinham recusado, movidas por um inexplicável pressentimento. Outras que tinham ido e depois caído em um silêncio perturbador. E então, outros detalhes começaram a emergir. Pequenos comentários aqui e ali, como o fato de que a estrutura da capela já estava condenada há anos, como o padre Antônio tinha explicitamente proibido que se usasse aquele espaço, como havia rachaduras visíveis nas paredes, ignoradas pelo padre Augusto em sua insistência de levar pessoas, sempre mulheres jovens, para aquele lugar isolado. Nunca soube com certeza o que acontecia dentro daquela capela antes do desabamento.
Nunca soube se meus sonhos eram apenas um aviso sobre o perigo estrutural do local ou se havia algo mais sinistro por trás das intenções do Padre Augusto. O que sei é que após o incidente ele nunca mais foi o mesmo. Tornou-se quieto, introvertido, quase temeroso. Parou de fazer seus sermões teatrais, suas demonstrações de carisma e autoridade. E mais significativamente, nunca mais convidou nenhuma jovem para conversas espirituais privadas. Talvez o desabamento da capela tenha sido uma intervenção divina em mais de um sentido. Talvez tenha salvado não apenas vidas físicas, mas também espirituais. Talvez tenha impedido não apenas a morte do corpo, mas também feridas na alma que nunca cicatrizariam completamente. Ou talvez tudo não passasse de coincidências, mal-entendidos e rumores de uma pequena cidade onde pouco acontecia. Nunca saberei com certeza. E talvez seja melhor assim. 50 anos se passaram desde aquela noite de tempestade. 50 anos desde que pronunciei aquelas palavras que mudaram meu destino. Atrás não. Por favor. Meus cabelos, antes negros como asa de graúna, agora são totalmente brancos. Minhas mãos, que um dia arrumaram flores no altar daquela igreja, estão marcadas pelo tempo, pelas rugas, pelas manchas da idade. Deixei o convento 2 anos após o incidente. Não por causa dos sonhos ou do desabamento, mas porque percebi que meu chamado era outro. Queria ajudar pessoas de uma forma mais direta, mais próxima. Tornei-me professora numa escolinha rural, ensinando crianças que, como eu um dia, vinham de famílias simples, mas tinham sonhos grandes. Casei-me aos 30 anos com um homem bom, viúvo, que tinha 2 filhos pequenos. Tive mais 3 com ele. Construímos uma vida simples, mas plena. Uma vida que nunca teria existido se eu tivesse entrado naquela capela condenada naquele dia fatídico. Muitas vezes, ao longo dos anos, pensei no que aconteceu, nos sonhos que me atormentaram por semanas, na sensação de perigo iminente que me invadia sempre que pensava em seguir o Padre Augusto para aquele lugar escondido atrás da igreja. Nas palavras que saíram de mim quase contra minha vontade. Atrás não, por favor. Foi coincidência? Intuição? Intervenção divina? Nunca consegui responder com certeza. Mas com o passar do tempo, com a sabedoria que só os anos trazem, cheguei a algumas conclusões que guardo no coração. Acredito que foi livramento. Podem chamar de sonho, de pressentimento, de sexto sentido, mas eu sei, no fundo da minha alma, que foi Deus. Que foi o céu me protegendo, me guiando, me salvando de um destino que não era o meu. Uma das minhas netas, menina esperta que estuda psicologia na capital, diz que foi meu subconsciente, que talvez eu tenha notado pequenos sinais de perigo na estrutura da capela, rachaduras ou inclinações que minha mente consciente não registrou, mas que meu cérebro processou durante o sono, transformando em avisos através dos sonhos. Pode ser. Não discordo dela. A ciência tem seu lugar e sua sabedoria, mas também acredito que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia, como dizia o poeta. Acredito que existem mistérios que nem a ciência mais avançada consegue explicar completamente. Acredito que, às vezes, a alma escuta o que o ouvido não ouve, que o coração sabe verdades que a mente ainda não compreendeu. E acredito, acima de tudo, que Deus fala conosco de muitas maneiras, nem sempre com trovões e relâmpagos, como falou com Moisés, nem sempre com anjos resplandecentes, como falou com Maria. Às vezes, ele fala através de sonhos confusos, de pressentimentos inexplicáveis, de palavras que saem de nossa boca sem que tenhamos planejado. O importante é estarmos abertos para ouvir, para sentir, para acreditar que algo maior que nós pode estar tentando nos mostrar um caminho, nos afastar de um perigo, nos salvar de uma dor que não precisamos carregar. Soube, anos depois, que o Padre Augusto deixou o sacerdócio. Foi transferido para outra paróquia após o incidente da capela. E lá, segundo me contaram, teve uma profunda crise de fé. Abandonou a batina, casou-se, teve filhos. Tornou-se um homem comum, com uma vida comum. Nunca mais o vi. Nunca soube se encontrou paz, se chegou a termos com o que quer que o atormentasse.
Espero que sim. Espero que também tenha encontrado seu caminho, assim como eu encontrei o meu. Quanto à capela desabada, nunca foi reconstruída. As pedras foram removidas, a área foi limpa, mas decidiram deixar aquele espaço vazio. Plantaram um jardim no local, com rosas brancas e um pequeno banco de pedra. Um lugar para contemplação, para silêncio, para oração. Visitei esse jardim uma única vez, muitos anos depois. Sentei no banco, fechei os olhos e, por um momento, senti novamente aquele arrepio na espinha. Aquela certeza profunda de que algo maior que eu tinha intervindo naquele dia. Que minha vida tinha sido salva não apenas de um desabamento físico, mas talvez de algo mais sombrio, mais profundo, que nunca cheguei a compreender completamente. Em minha vida longa, aprendi que nem tudo precisa ser explicado para ser verdadeiro, que nem tudo precisa ser compreendido para ser aceito, que às vezes o mistério é parte da mensagem, que a fé, em sua essência, é confiar mesmo quando não vemos o quadro completo. Meus filhos cresceram ouvindo essa história, meus netos também. Ensino a todos eles a mesma lição que aprendi naquela igreja distante há tantas décadas. Confiem em seus corações. Ouçam aquela voz pequena e quieta que às vezes fala dentro de vocês, mesmo quando parece não fazer sentido. Especialmente quando parece não fazer sentido. Porque às vezes essa voz pode estar salvando suas vidas sem que vocês saibam. Às vezes, um simples não pode ser a diferença entre a vida e a morte, entre o sofrimento e a paz, entre o destino planejado para nós e o destino que escolhemos para nós mesmos. Minha neta mais velha me perguntou certa vez: Vovó, como a senhora sabia? Como tinha tanta certeza de que não devia ir àquela capela? E eu respondi o que sempre respondo. Não sei se foi sonho, aviso ou coisa da minha cabeça, mas eu senti. O céu avisa. E quando a gente escuta, Deus age. Ela sorriu, aquele sorriso meio cético dos jovens de hoje, que querem explicações racionais para tudo. Mas vi em seus olhos um lampejo de compreensão, de reconhecimento. Porque todos nós, em algum momento da vida, já sentimos aquela certeza inexplicável, aquela intuição profunda, aquele saber que vem de um lugar além da razão. Alguns chamam de instinto, outros de sexto sentido. Os cientistas falam em processamento inconsciente de informações. Os religiosos falam em proteção divina, em anjos da guarda, em providência. Eu chamo de graça. A graça de estar conectada a algo maior que eu mesma. A graça de ter ouvido quando algo ou alguém tentava me proteger. A graça de ter tido coragem de dizer não quando tudo ao meu redor me pressionava a dizer sim. E se há uma lição que gostaria de deixar para quem me ouve agora, é esta: confie naquela voz interior. Aquela que às vezes fala em sonhos, em arrepios na espinha, em palavras que saem de sua boca quase sem perceber. Não a ignore, não a despreze, não a silencie. Porque um dia, como aconteceu comigo naquela tarde distante na sacristia, essa voz pode simplesmente salvar sua vida. Hoje, sentada na varanda da minha casa, observando meus bisnetos brincando no quintal, penso muitas vezes naquela frase: 3 palavras simples que mudaram tudo. Atrás não, por favor. O tempo suaviza algumas memórias e aprofunda outras. 53 anos se passaram desde aquela tarde na igreja, desde aqueles sonhos perturbadores, desde o desabamento que poderia ter levado minha vida se eu tivesse aceitado o convite do Padre Augusto. A igreja foi reconstruída, claro, mais moderna, mais segura. O jardim de rosas brancas, onde antes ficava a capela, continua lá, um lembrete silencioso do que aconteceu, do que poderia ter acontecido. O Padre Augusto faleceu há 15 anos. Soube por um antigo conhecido da cidade. Depois que deixou o sacerdócio, casou-se, teve 3 filhos, tornou-se professor de história no ginásio municipal. Pelo que me contaram, foi um bom pai, um bom marido, um bom professor. Talvez o desabamento da capela tenha sido um despertar para ele também. Um chamado para seguir outro caminho, um caminho mais verdadeiro,
com quem realmente era. Quanto a mim, nunca mais tive aqueles sonhos. Nunca mais senti aquele pavor inexplicável, aquela certeza visceral de perigo iminente. Foi como se, tendo cumprido seu propósito de me avisar, de me proteger, aquela voz interior tivesse silenciado. Mas outras intuições vieram ao longo da vida, pequenas e grandes. O impulso inexplicável de ligar para minha filha em um dia comum, apenas para descobrir que ela estava passando por uma crise no casamento e precisava desesperadamente de alguém para conversar. A decisão repentina de mudar o caminho habitual para o trabalho, evitando por pouco um acidente grave que aconteceu minutos depois. O sonho vívido com meu marido, pedindo que eu o levasse ao médico, apenas uma semana antes de seu diagnóstico precoce de um problema cardíaco que, tratado a tempo, deu a ele mais 15 anos de vida. Pequenos milagres cotidianos que a maioria das pessoas chama de coincidências. Eu prefiro chamá-los de graça, de proteção, de amor divino manifestado nas pequenas coisas. Minha neta mais nova, Luísa, é a única que parece ter herdado essa sensibilidade. Desde pequena, conta-me sonhos que posteriormente se revelam premonitórios. Sente coisas que outros não sentem, sabe coisas que não deveria saber. No início, os pais dela ficavam preocupados, achando que era imaginação fértil demais. Mas eu entendo. Sempre entendi. Vovó, disse-me ela uma vez com apenas 7 anos, às vezes eu escuto com o coração, não com os ouvidos. É normal? Abracei-a forte e respondi. É o mais normal do mundo, meu amor, e é um dom precioso. Nunca deixe ninguém convencê-la do contrário. Se há uma lição que aprendi com tudo isso, é que devemos confiar mais em nossos instintos, em nossas intuições, naquela voz pequena e quieta que às vezes fala dentro de nós quando menos esperamos. Que nem sempre podemos explicar racionalmente por que sentimos o que sentimos, porque sabemos o que sabemos, e que está tudo bem assim. Nem tudo na vida precisa ser explicado para ser verdadeiro. Nem tudo precisa ser compreendido para ser aceito. Às vezes, o mistério é parte da beleza, parte da jornada, parte da fé. Nunca soube exatamente o que teria acontecido se eu tivesse ido para trás da igreja com o padre Augusto naquele dia. Se o desabamento teria ocorrido enquanto estávamos lá dentro. Se ambos teríamos morrido. Se apenas eu teria morrido. Se o desabamento teria acontecido de qualquer forma, com ou sem minha presença. O que sei é que falei aquelas palavras. Atrás não. Por favor. E elas mudaram o curso da minha vida para sempre. Deram-me a chance de viver, de amar, de construir uma família, de estar aqui hoje, compartilhando esta história com vocês. E se você algum dia sentir aquela certeza inexplicável, aquele conhecimento que vem de um lugar além da razão, aquele impulso que contradiz tudo o que a lógica lhe diz, ouça. Ouça com atenção. Pode ser apenas sua imaginação, pode ser apenas seu medo falando, mas também pode ser algo mais. Algo que está tentando protegê-lo, guiá-lo, salvá-lo de um perigo que seus olhos ainda não podem ver, porque o céu avisa, de maneiras misteriosas, às vezes incompreensíveis, mas avisa. E quando escutamos, quando confiamos, quando seguimos aquela orientação interior, mesmo sem entender completamente, milagres podem acontecer. Milagres como uma simples noviça de 19 anos, ingênua e assustada, encontrando a coragem para dizer não, quando tudo em sua educação e formação a pressionava a dizer sim, para recusar um pedido de um homem que representava, para ela, a mais alta autoridade espiritual em sua vida. Nunca mais pisei naquela igreja depois que deixei o convento. Nunca mais precisei dizer aquelas palavras. Atrás não, por favor. Mas carrego-as comigo, gravadas no coração, como um lembrete do dia em que o céu me salvou. Do dia em que encontrei, dentro de mim mesma, uma força que não sabia que possuía. E talvez seja esse o verdadeiro milagre, afinal. Não os sonhos premonitórios, não o timing perfeito do desabamento, não as coincidências inexplicáveis, mas a descoberta de que, mesmo nos momentos mais assustadores,
Mesmo nas situações mais incertas, temos dentro de nós tudo o que precisamos para fazer a escolha certa, para dizer não quando necessário, para seguir nosso próprio caminho, mesmo quando todos ao nosso redor parecem apontar para outra direção. Essa é a minha história. O dia em que falei com o padre, atrás não, por favor, e o céu me escutou. Se você já sentiu isso, aquela intuição forte, aquele pressentimento que não consegue explicar, aquela certeza que vem do fundo da alma, compartilhe sua experiência nos comentários. Quero saber, você escutou essa voz interior? Ou a ignorou e se arrependeu depois? Não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como esta. Histórias de fé, de mistério, de pequenos e grandes milagres que acontecem quando menos esperamos. Ative o sininho para ser avisado sempre que publicarmos um novo vídeo. Aqui é Dona Maria Aparecida, com 73 anos de vida e muitas histórias para contar. Até a próxima vez, meus queridos. Que Deus os abençoe e os guarde, sempre. E que vocês nunca deixem de ouvir a voz do coração, mesmo quando ela sussurra tão baixinho que apenas a alma consegue escutar.